Olá, Guilherme, tudo bem com você? Espero que sim, né? Bom, eu sou o professor Roberto e, enfim, vamos às suas dúvidas. Detalhe, qualquer coisa, lista um, 2, 3, 4, 5, 6, mande a tutoria que eu vou procurar uma forma, vamos, né? Procurar uma forma de te auxiliar. Eu vi que você pontuou a lista 5. E dessa lista 5 trabalha com os conceitos de termodinâmica geral, processo de troca de calor e assim por diante. Então, trouxe aqui bem rapidinho aqueles detalhes que você colocou aqui. Primeiro passo, lista um você não citou muita coisa, né? Mas isso eu trabalho com as escalas termométricas. Lembrando que primeiro passo, é bom você lembrar qual é a definição de temperatura e qual a definição de calor. Tá? Quando você consegue ter essa definição de calor, as leis da termodinâmica depois elas ficam mais tranquilas para sua compreensão, tá? Então eu vou fazer algumas orientações aqui, eu vou pedir que você faça os exercícios e nós vamos conversando de acordo com o seu desenvolvimento. Pode ser? Vou tentar no máximo encurtar o vídeo, tá? Temperatura, grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Quanto mais brandas, né, mais tranquilas, menor a temperatura, certo? Então, se a gente pega a água, coloca no fogo, ali na panela, tem o processo de troca de calor, a temperatura ambiente ela está tranquila. Subiu a temperatura, elas se agitam. Então, essa é a definição de temperatura. E calor. Calor é, como que a gente pode resumir calor? Calor é energia. Sempre que você relacionar com calor, lembre-se com energia. Então, calor é uma forma de energia que flui de um corpo para outro, sempre de maior temperatura para o de menor temperatura, até encontrar o equilíbrio térmico. Beleza? Então, calor é energia. Lembrando, energia é expressa em joule. E geralmente, usualmente, na termodinâmica aqui, utiliza-se a caloria. Uma caloria, 4,2 joules. Bem rápido. Escalas termométricas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, são as mais usuais, mas temos mais. Você pode criar uma escala a mais. Basta você conhecer o ponto de fusão e ebulição da água nessa sua escala, tá? Nessas três escalas, temos a relação Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Então, trata de uma equivalência entre a água, o ponto de fusão e ebulição nas três escalas. Beleza? Se tiver dúvidas, manda que eu te auxilio. Dilatação, pô, gosto de dilatação por quê? Porque nós podemos trabalhar com a dilatação dos sólidos e dos líquidos, né? E eles podem acontecer em três situações: linear, superficial e volumétrico. Tá? Então, cuide disso, por quê? Porque muda o nosso coeficiente. Quando eu tenho uma variação de um comprimento, uma dimensão, eu preciso saber apenas qual é o comprimento inicial, qual é o coeficiente de dilatação e o nosso fator, que é a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura é final menos inicial. Isso linear, uma dimensão. Se eu tenho uma variação superficial, uma área, duas dimensões, eu tenho quem? A área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial, superfície duas dimensões, vezes a variação de temperatura. Se eu tenho uma superfície, duas vezes, duas dimensões, né? Por sua vez, o coeficiente superficial é duas vezes o linear, tá? Se o enunciado pede, determine a variação da área sofrida, dado o coeficiente de dilatação linear, você precisa multiplicar por 2 para que você encontre o beta. É assim como o nosso volumétrico. Volume são três dimensões, preciso do volume inicial, preciso do gama, que é o nosso coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Mesmo esquema, o coeficiente de dilatação volumétrico é três vezes o linear. Então, cuide com este detalhe no enunciado. Tá? Então, você percebe que as três relações são bem próximas. Isso é para você encontrar o quanto varia. Uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Se o enunciado pede, determine qual será a área final. Então, basta você pegar a área que ele tinha inicial mais o quanto variou. Beleza? Bem resumido. Caso tenha dúvidas, manda para cá. Aí você chegou em alguns exercícios de calorimetria. O que eu comumente gosto que você entenda? Algumas definições que você recorde que nós temos aqui. A capacidade térmica, o Czão,
que é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo. Essa capacidade térmica é bem legal você lembrar da praia. Chegou na praia de manhã, areia gelada, água gelada. 10 horas da manhã, areia já pelando, água fresca. 1 da manhã, a areia pegando fogo, a água começando a ficar agradável. Deu 4 horas da tarde, a areia já começa a gelar e a água está quentinha, sabe? Por quê? Porque a areia, com pouquíssimo calor ali, ele varia a temperatura. Ele tem uma baixa capacidade térmica. A água precisa de mais energia, mais calor para que varie a temperatura. Isso é a capacidade térmica. Beleza? Então, Czão. E o Czinho, que é o calor específico, que é a capacidade térmica por unidade de massa. Cuide com unidades de medida, de forma usual e no SI. Usual, calorias por graus Celsius. No SI, Joule por Kelvin. Tudo bem? Então, capacidade térmica, calor específico. E, isolando a quantidade de calor aqui, nós entramos no famoso Q-macete. Isso é o famoso a quantidade de calor sensível, né? O processo de troca de calor em que não ocorre a mudança do estado da matéria. Tá? Então, a quantidade de calor trocada no processo, cedida ou recebida por um corpo, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Quando ocorre a mudança de estado físico da matéria, aí nós entramos no tal do calor latente, tá? O calor latente, a latência está relacionado com a mudança do estado físico, né? Então esse é o famoso Q-macete, e aí nós temos o Q-mole, tá? Então a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, a latência desse material. Beleza? Então veja, eu só preciso saber a massa e qual é a latência dele, o quanto de calor ele vai ter nesse processo. Essa questão em específica, ela é uma questão que é meio que uma pegadinha, tá? Por quê? Pense da seguinte forma primeiro. Aqui eu tenho temperatura e tempo. Para representar esse gráfico de uma forma mais fácil, eu preciso de ter o quê? Temperatura e quantidade de calor. Por quê? Se eu aumento, se eu cedo energia, né, calorias para um corpo, a sua temperatura aumenta. Tá? Então aqui ele está partindo de uma temperatura zero, ele recebe calorias, a sua temperatura aumenta. Então aqui ó, eu tenho um calor sensível, que ocorre a mudança, ele recebe calorias, mas mantém o estado da matéria. Nesse ponto em que ocorre, ele para durante um tempo, ele recebe calorias, ele recebe muitas calorias durante um intervalo de tempo. Isso é o ponto de calor latente, entendeu? Esse é o ponto, ó, recebe calorias durante um intervalo de tempo, mas é o ponto em que ocorre a mudança do estado físico da matéria, certo? Por isso de latente. E depois ele volta a ter um calor sensível, é, recebe calorias, mas mantém o seu estado físico, certo? Beleza. Mas aqui, esse gráfico, ele é meio que uma pegadinha. Ou não, né? É mais questão de interpretação. Por quê? Porque aqui ele tem tempo. E o enunciado diz, ó, você é cientista, fornece calor a uma amostra de 500 gramas, unidade de medida é bem interessante, tá? Não está no SI. Então, se for para eu levar para o SI, eu tenho 0,5 quilos, tá? Há uma taxa de 10 quilojoules por minuto. 10, então eu tenho 10 mil joules por minuto, certo? Ao mesmo tempo em que registra a sua temperatura em função do tempo. Com esses dados, você faz um gráfico igual ao mostrado abaixo. Qual é o calor latente de fusão desse sólido? Então, o que que eu preciso saber aqui? Preciso saber o L. O L é o quê? A quantidade de calor por unidade de massa. Beleza. Então, eu vou te dar o caminho e você me desenvolve, tá? L, qual é o calor latente de fusão? Para isso, eu preciso saber, nesse processo aqui, quanto de calor foi cedido para ele ter a mudança do estado da matéria. E a massa? A massa eu já tenho aqui, ó, meio quilo, porque as unidades estão todas no SI, tá? Então, meio quilo. Quanto de calor ele recebeu
nesse processo daqui até aqui? Então, veja, o enunciado diz que eu tenho uma taxa de 10 kJ por minuto. Quanto tempo ele ficou? Quanto tempo ele ficou? Pelo gráfico aqui, ó, eu vejo que eu tenho aproximadamente 1,5 minuto. 1,5 minuto. 1,5 minuto a uma taxa de 10 kJ por minuto. 10 kJ por minuto, minuto e meio. Então, eu tenho ali 15 kJ de energia. Então, basta eu pegar essa quantidade de calor. Beleza? Ficou claro? Então, qualquer dúvida, manda para cá. 1,5, que é o tempo, pelo tempo que ele passou, que é fornecida. Então, eu tenho a energia que foi fornecida de 15 quilojoules. Por massa, quanto eu tenho de massa? 0,5. 15 dividido por meio, então nós conseguimos chegar na resposta. Beleza? Se tiver dúvidas, manda para cá que nós iremos te auxiliar. Beleza, então depois nós já trabalhamos com calor sensível, lembrando que é o que macete. Trabalhamos com o calor latente, que é o que mole. E agora nós temos que trabalhar com o princípio de igualdade de troca de calor. Como eu disse, se eu tenho o princípio de igualdade de troca de calor, quer dizer, se eu tenho dois corpos, um tem dois corpos, né? Um corpo está temperatura ambiente e um corpo está com uma temperatura muito elevada. Se eu coloco eles em contato, o que que vai acontecer? O corpo que tem maior temperatura, tem mais energia, cede energia para o segundo. Se ele cedeu 1.000 calorias, quanto o outro corpo recebeu? 1.000, né? Então, se eu tenho um corpo A e um corpo B, se o corpo A cede 1.000 calorias, o corpo B ele vai receber 1.000 calorias, tá? Então, se eu tenho 1.000 mais menos 1.000, por quê? Menos é que ele cedeu, perdeu. Mais é de quem recebeu. Se eu somar a quantidade de calor cedida por um corpo com que o outro corpo recebeu, quanto que dá? Zero. Isso é chamado de princípio de igualdade de troca de calor. A quantidade de calor que o corpo A cede mais a quantidade de calor que o corpo B recebe é igual a zero. Isso, dois corpos. Mas eu posso ter três, quatro, N corpos, perdão, trocando calorias, tá? Então aqui o enunciado diz que é uma troca entre, ó, ao preparar uma caneca de café com leite, um estudante verifica as suas temperaturas iniciais do café e do leite. A troca é entre eles apenas. Ele então procurou determinar a temperatura final ou o ponto de equilíbrio térmico. É bem interessante que em qualquer processo, a temperatura final, o ponto de equilíbrio é o mesmo, tanto do corpo A como do corpo B. Beleza? Qual foi o valor que acabou determinado se as quantidades de café e de leite forem? Tá? Então ele passou essas informações aqui. Tá? E ele já disse que o calor específico do café é 1. Tá? E a do leite, 2. Então fica mais fácil. Por quê? Você precisa fazer. Essa não é uma questão alternativa, é uma questão discursiva, tá? Você vai precisar fazer as 3 etapas. Ah, quem tem maior temperatura? O café. O café cede energia para o leite, por isso que a mistura ficará quente, tá? Então, como que eu faço isso? Quantidade de calor de A. Então, aqui, ó, eu tenho a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura do café. Mais ele está cedendo, o leite está recebendo. Massa vezes calor específico vezes a temperatura do leite. Isso é igual a zero. Qual é o x dessa questão? Está aqui, ó. Café. Massa do café, eu tenho 30. Calor específico do café, eu tenho 1 vezes variação de temperatura. A temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial que o enunciado me passou, que é 96. Mais, mesmo esquema aqui, ó, massa do leite. Massa do leite eu tenho. Massa do leite, 10 gramas. Calor específico, o enunciado passou. É, 2. Então, massa eu já tenho, calor específico eu tenho, e falta a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final em ambos é a minha incógnita. Ele é o meu X da questão, beleza?
ela é o ponto de equilíbrio. Beleza? Só um detalhe. Quando nós trabalhamos com esses conceitos de calorimetria, veja que o calor específico está de forma usual. Caloria, beleza. Grama, ok. Todas as grandezas estão em gramas e a temperatura está em graus Celsius. Então, você não precisa fazer conversões. Basta você aplicar o princípio de troca de calor. Beleza? Princípio de igualdade de troca de calor. Tudo bem? Dúvidas? Então, ó, só lembrando, café aqui mais leite. A quantidade de caloria que o café cede, o leite recebe, tudo isso será igual a zero. Manda, faz aí, tenta fazer no seu caderninho, tanto do A, do B, do C e do D. Se tiver dúvidas, manda a tutoria que eu te auxilio. Estrutura gasosa. Quais são as principais variáveis dos gases? PVT, pressão, volume, temperatura. Pressão, volume e temperatura. Então, quando nós trabalhamos com essas três variáveis, nós podemos ter transformações dos gases em que a temperatura é constante, chamada de isoterma. Isotérmica, temperatura, iso, igual térmica, temperatura. Podemos ter uma transformação isobárica, iso, igual bar, pressão, com pressão constante. E aí nós podemos ter aquela transformação chamada de isocórica, isométrica e isovolumétrica. Três nomes para uma mesma relação, tá? E ponto interessante, saber fazer a interpretação gráfica dessas grandezas, tá? Nesses gráficos eu tenho o quê? Pressão e volume, tá? A transformação isotérmica, ela é uma transformação em que eu tenho proporcionalidade direta. O meu gráfico, ele me gera uma reta, tá? Isso é uma isotérmica, a temperatura é constante. Se a minha temperatura varia, eu tenho curvas, tá? Eu tenho curvas aqui. Aquela que está mais temperatura A, temperatura B. Aquela que está mais próxima da origem tem temperatura menor. A mais afastada tem a temperatura maior. Não sei qual é, mas eu sei que a temperatura de B é maior que a de A. Beleza. Em resumo, equação dos gases. Em resumo, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial. Eu vou usar o I porque eu acho que vai ficar mais fácil aqui. I ou zero são apenas variáveis, tá? É igual pressão final, volume final, temperatura final. Qual é o ponto fundamental? A temperatura necessariamente deve estar no SI. Então, eu acredito que você não conseguiu fazer isso, não pela equação dos gases. A equação dos gases é fácil, mas necessariamente a temperatura precisa estar no SI. Por se tratar de proporcionalidade, a pressão e o volume não tem problema, desde que mantenha um padrão. Pressão está em ATM inicial, final tem que estar em ATM. Está em Pascal inicial? Tem que estar em Pascal final. Não pode em unidades diferentes. Mas a temperatura necessariamente tem que estar no SI. Então, se você pega aqui a temperatura 27 graus, vai dar 300 Kelvin, final 500 Kelvin, tá? Então, qual é o volume final de um gás ao se expandir? Tendo um volume inicial de 3 litros, então volume inicial você já tem 3 litros, cuja temperatura é temperatura inicial 300 Kelvin. Temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Você quer saber qual é o volume final? Então, eu vou só mostrar para você aqui bem rapidinho, ó. Volume inicial 3, temperatura inicial 300 é igual. E ele colocou aqui, ó, supondo ser pressão externa constante. Se a pressão é constante, pressão constante é uma transformação isobárica, tá? Então, eu tenho que o volume final eu não sei, mas a temperatura final é de 500. Aí fica fácil. Ó, posso simplificar aqui e aqui. Multiplicamos cruzado. 15 dividido por 3, volume final igual a 5 litros. Mais uma vez, em resumo, a temperatura tem que estar em Kelvin. Fiz um resumo rápido. Se tiver dúvidas, por favor, manda que eu te dou procura uma forma de te auxiliar. Beleza?
Próximo, termodinâmica. Aqui, ó, em resumo, qual é o trabalho realizado? Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Mas isso ele é válido quando? Mas, de novo, termodinâmica, temperatura tem que estar em Kelvin. Quando a pressão é constante. Veja, nesse caso a pressão é constante. Ah, então basta você fazer a pressão vezes a variação de volume. Só que a temperatura tem que estar em Kelvin. Mas o mais interessante nesse caso aqui é que não é todo caso em que você tem uma transformação com pressão constante, tá? O que que você precisa saber aqui? Então, só lembrando pressão, volume. Nesse caso, eu tenho uma transformação com pressão constante, né? E se a minha pressão for variável? Então você vai ter que pegar um ponto A, você vai ter que pegar no ponto B, e você precisa trabalhar com o gráfico, tá? A área do gráfico, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho realizado, tá? Então, nesse caso, você também pode pegar do gráfico e pode construir. É uma horizontal, ele tem um volume inicial de 3, a pressão é constante, ele quer saber é, qual é o nosso volume final. Não, ele quer saber o trabalho realizado, né? Mas olha que interessante também aqui você vai ter que fazer o seguinte antes. Você tem a temperatura inicial, tem a temperatura final e o volume inicial. Você precisa usar a equação dos gases antes para encontrar qual é o volume final, tá? Qual é o volume que você tem aqui, ó, o volume final. E aí você pode calcular a área do gráfico. Olha que forma geométrica que apareceu, um retângulo. Aí você vai perceber que tem um númerozinho errado aqui. Acho que foi algum erro de digitação que veio a acontecer na nossa questão. Já peço perdão, tá? Tudo bem, tudo bem. Então, trabalho pressão vezes variação de volume. Se a pressão for variável, trabalha com a área do gráfico. Por fim, rendimento termodinâmico, rendimento 1 menos. Aí você tem aqui, ó, você pode colocar quantidade de calor da fonte fria dividido pela fonte quente. Você vai ter um valor menor que 1, você transforma em porcentagem. Só que aqui, ó, você só tem temperatura. Então você vai ter que colocar a temperatura fria dividido pela temperatura quente. A temperatura menor pela temperatura maior. Só que a temperatura tem que estar em Kelvin. Beleza? Meu querido, eu preciso que você entenda. Eu estou fazendo muito, muito rápido, resumido e bem objetivo. Se tiver dúvidas, por favor, descreva, me passa os seus passos, tira uma foto daquilo que você fez aí, o que você entendeu, manda que eu te passo os passos bem objetivos. E você mandou uma outra tutoria algum tempo atrás sobre movimento e forças, né? O que que você precisa lembrar de movimento? O que é um referencial, o que é um deslocamento, o que que é espaço percorrido, unidades de medida. Mas dentro de movimento, você precisa lembrar o que é um movimento retilíneo e uniforme. Uniforme quer dizer algo igual, constante. Então, chegamos na relação da velocidade média, que é o deslocamento pelo intervalo de tempo, e dela, nós chegamos na primeira função horária, chamada de função horária das posições. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Velocidade constante, basta pegar a posição final, a posição inicial e dividir pelo tempo. Beleza? E aqui expressa em termos de função, mantendo uma velocidade constante. Quanto mais tempo, quanto maior o tempo, maior será o espaço percorrido. E depois nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado, que aqui entra a nossa aceleração, que é fundamental para que você compreenda os conceitos da força, tá? Mas antes, movimento retilíneo uniforme. Qual é o objetivo da aceleração? Variar a velocidade num dado intervalo de tempo, tá? E a partir disso derivam algumas funções horárias de posição. Se precisar, tem todo o passo a passo de como encontrar. Em resumo, função horária da velocidade. Então, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, mantendo uma aceleração constante. Quanto maior o tempo, maior será a velocidade.
O sorvetão, posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. É o mesmo princípio da fórmula do sorvete, né? Só que com uma aceleração constante. Ou seja, a posição aumenta, o tempo aumenta, mas a velocidade também varia. E nós temos a terceira função, que é a equação de Torricelli. Torricelli percebeu, ele juntou essas duas, e ele percebeu que quanto maior a velocidade, consequentemente, é maior do deslocamento. Então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Resumo do resumo do resumo de movimento, para que aí a gente consiga trabalhar com força. Força, entramos nas leis de Newton. Inércia, primeira lei, todo corpo em repouso tende a repouso, todo corpo em movimento tende a movimento, a não ser que uma força contrária atue sobre ele. A segunda, que é o que mais pega, princípio fundamental da dinâmica, que diz que força resultante, grandeza vetorial, é igual a massa vezes a aceleração, que também é uma grandeza vetorial. Só que aí nós entramos em força, força resultante. Qual tipo de força? Força normal, força peso, força de atrito, força elástica, força gravitacional, força centrípeta. Força, nós temos muitas, tração, e aí você precisa identificar de acordo com o seu enunciado. Enquanto existir uma força, este corpo será acelerado, tá? Claro, a um corpo com massa, um corpo massivo. Enquanto existir uma força em um corpo massivo, esse corpo será acelerado, tá? Mas aí tem força de ação e reação, que aí entra a terceira lei de Newton, né? A toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos, mas para isso eu preciso identificar a orientação dessas forças. Faz o seguinte, pega a lista de movimento, pega a lista de forças, separa alguns exercícios, pega aqueles que você tenha dificuldades que eu gravo a resolução para você, bem passo a passo. Pode ser? Meu querido, me coloco à disposição para te auxiliar. Para quem tem vontade de aprender, não medimos esforços. Vamos além. Se você precisar, marcamos um momento em uma reunião, eu e você, eu vou explicando para você da forma mais clara possível. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que, de alguma forma, tenha atendido a sua necessidade e estou à disposição. Forte abraço, bons estudos, fica com Deus e até mais.